Conto O Nevoeiro, de Stephen King. 2. Depois da tempestade. Norton, viagem à cidade. Pôr sobre os olhos. Depois meneou a cabeça. Esquisito, disse e começou a andar. Para Billy, o nevoeiro já havia perdido a novidade. Conseguira pescar da água a bandeira encharcada e um enredado de passadeira. Espalhamos tudo na grama para secar. Me disseram que a gente nunca pode deixar a bandeira encostar no chão, papai, disse ele no tom sério de vamos resolver essa questão. É mesmo? Victor McAllister disse que eles eletrocutam gente que faz isso. Pois diga a Vicky que ele está recheado daquilo que faz a grama ficar verde. Esterco, certo? Billy é um garoto vivo, mas curiosamente sério. Para o campeão, tudo tem que ser encarado com seriedade. Espero que vivo bastante para aprender que, neste mundo, essa é uma atitude perigosa. Certo, mas não conte para sua mãe que eu disse. Quando a bandeira secar, nós atiramos daqui. Podemos até dobrá-la em chapéu de bico e assim ninguém nos acusará de nada. Vamos consertar o telhado da casa de barcos e ter um mastro de bandeira novo, papai? Pela primeira vez, Billy parecia ansioso. Talvez já tivesse visto destruição suficiente em tão pouco tempo. Apertei-lhe o ombro. Tudo a seu tempo, campeão. Posso ir até a casa do Bieber e ver o que aconteceu por lá? Vá, mas não demore muito. Eles também devem estar limpando tudo e às vezes isso deixa as pessoas um pouco zangadas. Era como, no momento, me senti em relação a Norton. Está bem, tchau. E ele saiu correndo. Procure não atrapalhar ninguém, campeão. Ei, Billy! Ele olhou para trás. Lembre-se dos fios eletrizados. Se encontrar outros, fique longe deles, entendido? Eu fico, papai. Continuei ali por um momento, primeiro verificando os estragos, depois tornando a observar o nevoeiro. Ele agora parecia mais perto, porém era difícil afirmar com segurança se estava mais perto. Desafiava todas as leis da natureza, porque o vento, uma brisa muito suave, soprava contra ele. Isso, evidentemente, era de todo impossível. O nevoeiro era de uma alvura surpreendente. A única coisa com que podia compará-lo seria a neve caída há pouco, jazendo em ofuscante contraste contra o brilho azul forte do céu invernal. Contudo, a neve reflete centenas de brilhos ao sol, como diamantes, e aquele peculiar banco de nevoeiro, embora cintilante e de aparência límpida, não faiscava. A despeito do que havia dito Steph, não é incomum o surgimento de nevoeiros em dias límpidos, mas havendo grande quantidade, a umidade suspensa em geral produz um arco-íris, e ali não havia nenhum arco-íris. A inquietação voltou, espicaçando-me, mas antes que me encontrasse nela, ouvi um surdo som mecânico. Via, seguido de um merda quase inaudível. O som mecânico repetiu-se, agora sem xingamento. Da terceira vez, o som abafado foi seguido por porra, naquele mesmo tom sufocado de estou sozinho, mas puto da vida. Silêncio. Então, filha da mãe, comecei a rir. O som se transmite longe por aqui e todo o zumbido das serras de cadeia estava razoavelmente distante o suficiente para que eu pudesse identificar os tons não tão doces do meu vizinho do lado, o prestigioso advogado e residente do lago, Brenton Norton. Cheguei um pouco mais perto da água, simulando caminhar para o cais que servia ao nosso embarcadouro. Agora podia ver Norton. Estava na clareira, ao lado do seu alpendre telado, em pé sobre um tapete de velhas agulhas de pinheiro, vestindo um jeans salpicado de tinta e uma camiseta branca sem mangas. Seus cabelos cortados a $40 estavam em desalinho, o suor lhe pingava o rosto, abaixando-se sobre um joelho. Voltou a trabalhar em sua serra de cadeia. Era muito maior e mais moderna do que a minha pequena, que me custara $79,95. De fato, aquela serra parecia ter tudo, menos um botão de partida. Norton puxava um cordel, produzindo os apáticos sons de e nada mais. Fiquei profundamente satisfeito ao ver que uma bétula amarela havia caído em cima de sua mesa de piquenique, partindo-a ao meio. Norton deu um tremendo puxão no cordel do arranque. Via. Você conseguiu por um instante, cara. Outro hercúleo puxão. Via.
Filha da puta, sussurrou Norton ferozmente, mostrando os dentes para sua moderna serra de cadeia. Voltei para casa contornando o prédio, sentindo-me realmente bem pela primeira vez desde que me levantara. Minha serra começou a funcionar ao primeiro puxão do cordel, e então fui trabalhar. Por volta das 10 horas, houve um tapinha em meu ombro. Era Billy com uma lata de cerveja em suas mãos e uma lista de Steph na outra. Enfiei a lista no bolso detrás do meu jeans e peguei a cerveja, que não estava estupidamente gelada, mas pelo menos gelada. Sorvi quase metade de uma vez. Raramente a cerveja cai tão bem. E ergui a lata em um cumprimento a Billy. Obrigado, campeão. Posso beber um pouquinho? Deixei-o beber um gole. Ele fez uma careta e devolveu-me a lata. Sorvi o restante e surpreendi-me no instante em que ia amassar a lata ao meio. Há mais de 3 anos estava em vigor a lei sobre a devolução de latas e garrafas, mas velhas manias custam a desaparecer. Mamãe escreveu uma coisa no fim da lista, mas não entendo a letra dela, disse Billy. Tornei a examinar a lista. Não consigo pegar o Osho no rádio, dizia a nota de Steph. Será que a tempestade tirou a estação do ar? O Osho é o nosso automatizado distribuidor local de rock em FM. Irradia de Norway, cerca de 30 quilômetros ao norte, sendo tudo o que nosso velho e fraco rádio FM conseguia pegar. Diga a ela que é possível, falei, após ler a pergunta para ele. Pergunte a sua mãe se consegue pegar Portland na faixa AM. Está bem, papai. Posso ir com você quando for à cidade? Claro, e mamãe também, se ela quiser. Ok. Billy correu de volta a casa levando a lata vazia. Abri meu caminho até a árvore grandalhona. Fiz o primeiro corte, serrei através dele e depois desliguei a serra por alguns momentos para esfriar. A árvore era realmente muito grossa para ela, mas pensei que tudo daria certo se fosse com calma. Perguntei-me se a estrada de terra indo até Kansas não estaria livre de árvores tombadas, e justamente então um caminhão alaranjado da companhia de eletricidade rodou à minha vista, sem dúvida indo para a extremidade mais distante de nossa estradinha. Aquilo dava a entender que tudo estava indo bem. A estrada permanecia livre e por volta do meio-dia o pessoal da eletricidade estaria ali, a fim de dar um jeito naqueles fios eletrizados e caídos. Destaquei uma boa tora da árvore, arranquei-a para um lado da alameda e a deixei cair à margem. O pedaço de madeira rolou pela encosta, desaparecendo entre o matagal que havia crescido há muito tempo atrás, quando meu pai e meus irmãos, todos eles artistas, porque os Drayton sempre tinham sido uma família de artistas, o haviam desbastado. Limpei o suor do rosto com o braço e ansiei por outra cerveja. Uma única só serve realmente para preparar a boca. Tornei a empurrar a serra e pensei na Osho fora do ar. Era daquela direção que tinha vindo o esquisito banco de nevoeiro. Também era aquela a direção em que ficava Seymour. Os locais pronunciavam Chamarel, e em Chamarel sediava-se o projeto Ponta de Flecha. Era essa a teoria do velho Billy Jost sobre a chamada Primavera Negra, o projeto Ponta de Flecha. Na parte oeste de Seymour, não muito afastado de onde a cidade se delimita em Stoneham, havia uma pequena reserva do governo cercada de arame com sentinelas e câmeras de televisão em circuito fechado, além de só Deus sabe o que mais. Pelo menos era o que eu tinha ouvido. Em realidade, nunca vira o lugar, embora a estrada velha de Seymour passe ao longo do lado leste da terra do governo, por cerca de 2 quilômetros. Ninguém sabia ao certo de onde surgira o nome Projeto Ponta de Flecha, e ninguém poderia dizer com 100% de segurança se aquele era realmente o nome do projeto. Se é que havia algum projeto. Bill Jost dizia que havia, mas quando se perguntava onde conseguira tal informação, ele ficava evasivo, alegava que sua sobrinha trabalhava para a Companhia Telefônica Continental e tinha ouvido coisas, e tudo ficava nisso. Coisas atômicas, havia dito Bill nesse dia, debruçando-se à janela do Scout e expelindo uma saudável baforada alcoólica em meu rosto. É nisso que andam envolvidos por lá, disparando átomos no ar e coisas assim. O ar está cheio de átomos, Sr. Jost, replicara Billy. Foi o que a Sra. Neri disse. A Sra. Neri disse, tudo está cheio de átomos. Bill Jost deu a meu filho um longo olhar injetado de sangue que finalmente o desinflou. Aqueles são átomos diferentes, filho. Murmurou Billy, entregando os pontos. Dick Muller, nosso agente de seguros, afirmava que o projeto Ponte de Flecha era uma estação agrícola dirigida pelo governo, nem mais nem menos. Tomates maiores com uma temporada mais prolongada de crescimento
esclarecimento, acrescentou sabiamente, antes de voltar a explicar-me como ajudar minha família de modo mais eficiente, morrendo jovem. Janine Lewis, nossa agente postal, disse que lá havia um trabalho de pesquisa geológica tendo algo a ver com o petróleo de xisto. Tinha certeza do que dizia porque o marido de seu irmão trabalhava para um homem que havia... E quanto à senhora Carmody, ela provavelmente tendia mais para o ponto de vista de Bill Giostic, não apenas átomos, mas átomos diferentes. Cortei mais 2 bons pedaços da enorme árvore e os larguei a um lado antes de Billy voltar com uma nova lata de cerveja em uma das mãos e um bilhete de Steph na outra. Se existe alguma coisa que o grande Bill adore fazer, mais do que entregar mensagens, não imagino o que seja. Obrigado, falei, pegando as 2 coisas. Posso tomar um gole? Só um, você tomou 2 da última vez. Não quero ver você andando embriagado por aí às 10 horas da manhã. 10h15, disse ele, sorrindo timidamente por sobre a borda da lata. Sorri de volta. Não que aquela fosse uma grande piada, convenhamos, mas Billy as faz muito raramente, então li o bilhete. Peguei o JBQ no rádio. Escrevera Steph, não se embriague antes de ir à cidade. Beba mais uma lata, mas é só antes do almoço. Acha que nossa estrada está desimpedida? Devolvi o bilhete a Billy e peguei minha cerveja. Diga a ela que a estrada está livre porque acabou de passar um caminhão da companhia de eletricidade e eles estão vendo se chegam até aqui. Está bem, campeão? O que é, papai? Diga a ela que está tudo certo. Ele tornou a sorrir, talvez primeiro repetindo aquilo para si mesmo. Ok, respondeu. Correu de volta a casa e fiquei vendo-o afastar-se, pernas movimentando-se rapidamente, as solas da sandália aparecendo. Eu o amo. É seu rosto, às vezes, a maneira como os olhos se erguem para os meus, que me fazem sentir como se tudo está realmente certo. Mentira, claro, as coisas não andam certas e nunca andaram, mas meu filho faz-me acreditar na mentira. Bebi um pouco de cerveja, pousei a lata cuidadosamente em cima de uma pedra e tornei a pegar a serra. Uns 20 minutos mais tarde, senti um leve toque no ombro e me virei, esperando ver Billy outra vez. Não era ele, mas Brenton Norton. Desliguei a serra. Norton não mostrava sua aparência costumeira, parecia acalorado, cansado e infeliz, além de algo desconcertado. Olá, Brent, falei. Nossas últimas trocas de palavra haviam sido rudes, de maneira que eu me senti um tanto inseguro quanto a maneira de agir. Tinha um curioso pressentimento de que ele estivera parado atrás de mim pelos últimos 5 minutos, mais ou menos, pigarreando educadamente, sob o rugido agressivo da serra. Naquele verão, eu não o observara muito de perto. Reparei agora que havia perdido peso, mas a diferença não lhe fizera bem. No entanto, deveria, porque ele tivera uns bons 10 quilos a mais. Sua esposa falecera no último novembro. Câncer. Ed Bieber contara a Steph. Ed era a nossa necróloga local. Cada vizinhança tinha a sua. Em vista da maneira casual de Norton em ser violento com a esposa e depreciá-la, agindo com o desdenhoso à vontade de um matador veterano, inserindo bandeirilhas no ombro de um touro velho e desconjuntado, eu diria que ele ficara satisfeito em perdê-la. Sem interrogado, eu poderia inclusive especular que ele andara se exibindo no último verão com uma moça 20 anos mais nova pelo braço, e um sorriso tolo de meu galo morreu e foi pro céu, estampado na face. Só que, em vez do sorriso tolo, havia apenas uma nova cara de rugas de velhice, enquanto que o peso perdido se revelava nos lugares errados, deixando pelancas e dobras que contavam sua própria história. Por um fugaz momento, senti vontade apenas de levar Norton até um ponto banhado de sol, sentá-lo ao lado de uma das árvores caídas com minha lata de cerveja na mão e fazer um esboço a carvão de sua figura. Olá, Dave, disse ele após um longo momento de desajeitado silêncio, um silêncio ainda mais palpável na ausência da barulheira da serra. Ele parou, depois soltou. Aquela maldita árvore, sinto muito, você tinha razão. Dei de ombros. Outra árvore caiu em meu carro, acrescentou ele. Lamento saber, comecei, mas então tive uma horrível suspeita. Não foi em cima do T-Bird, foi? Exatamente, foi. Norton tinha um Thunderbird 1960 aparecendo saído da fábrica, com apenas 30.000 milhas rodadas, azul meia-noite por dentro e por fora. Ele só o dirigia nos verões, mesmo assim raramente. Adorava aquele carro da maneira como alguns homens adoram trens elétricos, modelos de navios ou pistolas de tiro ao alvo. Que merda, falei, e era sincero. Ele meneou a cabeça lentamente. Eu quase não o trazia para cá. Estava para vir com a caminhonete, você sabe. Depois disse, que diabo, vim com o carro e um maldito pinheiro, um enorme pinheiro, caiu em cima dele. O teto ficou todo amassado. Pensei que poderia cortá-la, a árvore, quero dizer, mas não consegui
consegui fazer minha serra funcionar. Paguei $200 por aquela droga e sua garganta começou a emitir leves sons de estalido. A boca se movia como se fosse desdentado e mascasse tâmaras. Por um desamparo segundo, pensei que ele ia ficar ali e debulhar-se em lágrimas como uma criança em um terreno baldio. Então conseguiu recompor-se a meio, deu de ombros e se virou, como que olhando para as toras de madeira que eu havia cortado. Bem, falei, podemos dar uma espiada em sua serra. Seu carro está no seguro? Está, disse ele, como sua casa de barcos. Entendi que Norton queria dizer e recordei novamente o que Steph havia dito sobre seguros. Escute, Dave, estive pensando, não poderia me emprestar seu Saab para ir até a cidade? Queria comprar pão, alguma coisa fria para comer e cerveja, bastante cerveja. Eu e Billy vamos até lá no Scout. Falei, se quiser pode ir conosco, isto é, se lhe der uma ajuda para puxar esse resto de árvore a um lado da estrada. Com prazer. Ele agarrou uma ponta, mas não teve forças para erguê-la. Tive que fazer a maior parte do trabalho. Juntos, conseguimos jogar tudo dentro do mato. Norton respirava fundo e ofegava as bochechas quase púrpuras. Depois de todos os puxões que ele dera na serra, tentando fazê-la funcionar, fiquei um pouco preocupado com seu coração. Tudo bem? Perguntei e ele assentiu, ainda respirando com dificuldade. Então vamos até lá em casa. Eu lhe arranjo uma cerveja. Obrigado, disse ele. Como vai, Stephanie? Norton começava a readquirir parte da antiga e untuosa pomposidade que me desagradava. Muito bem, obrigada. E seu filho? Também está ótimo. Fico satisfeita em saber. Steph saiu e um momento de surpresa passou por seu rosto ao ver quem vinha comigo. Norton sorriu, os olhos rastejando pela apertada camiseta que ela usava. Bem, afinal ele não mudara tanto assim. Olá, Brent, disse ela cautelosamente. Billy assomou com a cabeça por sob o braço dela. Olá, Stephanie. Olá, Billy. O T-Bird de Brent levou uma pancada e tanto nas tempestades, contei a ela. Em cima do teto, foi o que ele disse. Oh, não. Norton repetiu a história enquanto bebia uma de nossas cervejas. Eu bebericava uma terceira que em nada me afetava aparentemente. Havia transpirado as anteriores tão depressa quanto as bebera. Ele vai à cidade comigo e Billy. Bem, acho que vão demorar um pouco. Terão que ir ao Compre e Poupe em Norway. É mesmo? Por quê? Bem, se em Bridgeton não há energia, mamãe disse que todas as registradoras e outras coisas só funcionam com eletricidade, acrescentou Billy. Era um bom motivo. Você ainda tem a lista? Bati no bolso detrás da calça. Steph se virou para Norton. Sinto muito sobre a Carla, Brent. Nós todos sentimos. Obrigado, disse ele. Muito obrigado. Houve um novo momento de constrangido silêncio quebrado por Billy. Já podemos ir, papai? Reparei que agora vestia jeans e calçava tênis. Sim, acho que podemos. Está pronto, Brent? Dê-me mais uma cerveja para a estrada e estarei. Steph franziu as sobrancelhas. Ela nunca provava aquela filosofia de uma para a estrada, ou de homens que dirigem com uma lata de cerveja descansando entre as pernas. Assenti de leve e ela deu de ombros. Não era minha intenção tornar a criar um caso com Norton agora. Steph trouxe-lhe a cerveja. Obrigado, disse ele, não realmente agradecendo, mas apenas dizendo uma palavra. Era como a gente agradece a uma garçonete em um restaurante. Depois se virou para mim. Em frente, Macduff. Vamos indo, falei e passamos para a sala de estar. Norton me seguiu, soltou exclamações sobre a galharia de Bétula, mas eu não estava interessado naquilo e até então pouco pensara no preço para recolocar os vidros quebrados. Olhava para o lago através da porta deslizante envidraçada que dava para o nosso passadiço. A brisa refrescara um pouco e a temperatura aumentara uns 5 graus, enquanto eu cerrava a árvore e achei que o singular nevoeiro observado pela manhã já devia ter se esfumado. Porém, lá estava ele, mais próximo também, já chegara a metade do lago. Reparei nisso mais cedo, disse Norton em tom de entendido. Deve ser alguma inversão de temperatura, creio eu. Eu não estava gostando daquilo, tinha a firme convicção de que jamais vira nevoeiro semelhante. Uma parte de minha inquietação era devido àquela enervante borda reta frontal. Na natureza nada é tão certinho, o homem é quem inventou margens retas. Parte do nevoeiro era uma brancura ofuscante, sem nenhuma variação, mas tampouco sem as cintilações provocadas pela umidade. Deveria estar a 1/2 quilômetro de distância agora, sendo mais incongruente do que nunca o contraste de sua alvura com os tons de azul do céu e do lago. Vamos, papai, disse Billy, puxando-me pela calça. Voltamos todos à cozinha. Brent Norton dedicou um olhar derradeiro à árvore que tombara em nossa sala de estar.